Certo. Que Deus ricamente nos abençoe, nos oriente e nos guarde nos mínimos detalhes. Posso ouvir um amém? Amém. Um glória a Deus? Glória a Deus. Muito bem. Sempre é uma alegria muito grande estar reunido com os irmãos. Às vezes o pessoal pergunta, quantos era? Não interessa quantos eram. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então vamos contar, tem mais de 2 ou 3? Então estamos dentro da palavra, amém? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está mesmo. E a palavra de Deus é absolutamente clara quando ele diz assim, operando eu. Quer dizer que ele, quem impedirá? Em outras palavras, Deus operando, qual é o atrevido que vai tentar contra? Deus é Deus e é o assunto concluído. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu recebo muitas cartas de muitos países onde tem pessoas que ou são portugueses, ou filhos de portugueses, ou brasileiros, né? Então, nessas cartas, eu fiquei esses dias assim muito emocionado, porque lá da Índia, alguém telefonou dizendo, num português, nem de Portugal, nem o português do Brasil, era uma coisa assim, dizendo, nós assistimos aqui na Índia os cultos de terça e sextas-feiras que o irmão dirige aí no Brasil. Foi uma emoção muito grande, porque imagina só a diferença de horário. Quando às 8 horas é 4, 6 horas de diferença. Eles estão acordados para ouvirem. Isso incendiou a minha mente e o meu coração de uma emoção muito grande. Quando eu perguntei, são famílias que a raça portuguesa está espalhada pelos 4 cantos do planeta Terra. E eu disse, mas me explique. Não há pessoas que pregam por aí, e sabe qual foi a resposta? Há muita bobagem. Vocês pregam a palavra. Deu para escutar isso? E eu falei isso para o meu filho não é de chorar, mas ficou com os olhos rasos de lágrimas e disse, pai, eu assino embaixo. Porque uma vez por ano, eu ia numa certa cidade brasileira, havia um congresso, sempre eu ia lá. E um dia eu disse, me desculpa, o pastor João Carlos Marques não pode compartilhar com certas coisas que eu estou vendo aqui. Não era pecado, esse pecado grotesco, mas era festival de besteira. Aperta a mão do teu irmão. Crente, quando se reúne, não é para praticar festival de besteira, e sim festival de alegria, gozo e satisfação. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, eu estava, uma noite dessas, não? Uns 15 dias atrás, possivelmente, na casa de um certo irmão, porque é terças e sextas-feiras que eu tenho culto na casa em Porto Alegre e depois em São Leopoldo. E me telefonaram dizendo, pastor, nós contamos nos dedos as horas que estão faltando para ouvir o culto que vocês realizam. Aí eu perguntei, eu fiquei pensando, mas eu não sou nada. Irmã, me desculpe, eu não sou nada. Pois é, que bom que o irmão não é nada. O irmão prega a palavra, os outros vivem pregando bobagem.
Diga para o teu irmão, misericórdia. Eu falei isso para o meu filho, que é pastor. Ele baixou a cabeça assim, ficou com os olhos rasos de lágrimas. Ele disse, pai, tu ia todos os anos numa certa cidade, não vou dar o nome. Você não foi, nunca mais houve pregação do poder do Espírito. Irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande. Igrejas que eram cheias do Espírito Santo, o que eu disse? Hoje são famosas em cantorias. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e cantai, imitai a cigarra que canta e canta e não trabalha. Hein? Ele mandou imitar a quem? A formiga, que trabalha sempre. E nós trabalhamos sempre. Mas como que se trabalha sempre? Eu não sei qual é o hábito dos irmãos. Se eu estou sentado num ônibus, estou viajando, eu não puxo assunto com ninguém, fico quieto. Mas fico mentalmente. Eu gosto muito de sentar no avião, são 3 poltronas, eu gosto de sentar na do meio. Depois eu digo, senhor, da direita ou da esquerda? Eu fico orando até mentalmente, não de olhos fechados, para não chamar a atenção. Daqui a pouco um deles, ou da direita ou da esquerda, o senhor é homem de Deus? Por quê? Porque quando eu sentei do seu lado, eu embarquei no avião assim desesperado. Eu não posso dizer o que eu tinha na cabeça no final dessa viagem fazer. Mas assim, passou do seu corpo para mim uma paz. Eu não falei nada. Diga para o teu irmão, você é uma fonte de energia não negativa, e sim positiva. Amém? Onde um crente está, é dor de barriga para o diabo. Diga para o teu irmão, onde um crente está, é dor de barriga para o inferno. Não esqueça disso. Imagina só onde está um grupo de 6, de 12 ou de 18 crentes que estão levando a sério. Tenho até pena do inferno. Mas que é isso, pastor? O desespero deles, que para eles não tem mais arrependimento. Para nós, se nós temos feito alguma coisa, se nos arrependermos, e nos aproximar do trono de Deus, mas como que eu vou me aproximar do trono de Deus? Nós nos aproximamos ao trono de Deus pela fé. Mas eu não tenho fé, não tenho fé? Tem, sim, senhor. Basta você fechar os olhos e falar para o nada, não tem nada da direita, à esquerda, nem na frente, nem atrás. Isso é fé. Você está com fé que o seu pensamento está pelo espaço cósmico, espaço cósmico, e vai no trono de Deus, ele ouve e dá ordens, aleluia, para proporcionar a todos nós o melhor, do melhor e do melhor. Posso dar um conselho? Irmãos, quando você está orando, já faz 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses que você está orando e não acontece o que você quer. Não pense assim. Se você orou com fé, já está junto do trono de Deus. E por que ele não responde? Ele está esperando a hora absolutamente certa para te responder. Alguma coisa, irmãzinha? A irmã fez assim, pensei que estava pedindo a palavra. Aleluia. E vibrando porque tem 2 anjos, um à direita e outro à esquerda. Irmão, é uma coisa tremenda. Eu vou fazer uma oração para vocês. Senhora, tu deve estar muito bem lembrado quando menino, eu vi aquele pregador na cidade do Rio Grande dizer: quando você dobra os joelhos, você liga o telefone celestial.
E você começa a orar, imediatamente vem um anjo à tua direita e um anjo à tua esquerda. Por longo tempo eu fiquei pensando, será ou seria? Devia ter uns 8, 9 anos. Até que um dia, irmãos, papai e a mamãe eram muito consagrados. Eles deviam ter os seus defeitos, como qualquer pessoa tem. Todos nós que somos pó, faz assim, ó, somos pó, somos sujeitos a coisas inadequadas. Verdade ou mentira? Mas assim, aleluia. Mas aleluia por quê? Porque Deus, sabendo que nós somos impuros, concorda? Mandou seu Filho a este mundo vir nos tirar do mundo, do abismo da imoralidade. Posso ouvir o glória a Deus, um aleluia? Ah, pastor, está perdendo tempo com isso. Pense quão imoral era Saulo de Tarso. Ele mesmo disse que não podia dizer tudo que... E se disse, não ficava feio escrever na Bíblia. Mas um dia ele teve um encontro. Um dia eu estava pregando eu sou batista, pregando numa igreja batista no Nordeste brasileiro. Comentei isso. E o pastor pediu a palavra, disse, pastor, as suas pregações são um pouquinho fortes demais. Eu digo, irmão, me mostre na Bíblia que Deus mandou pregação com água e açúcar. Houve silêncio na igreja. João Batista dizia assim, raça de pombinhas mimosas. Raça de víboras. E o que é uma víbora? É uma serpente. Toda a víbora é uma serpente de alto veneno, mortífero. Não tem. Olha, a irmã é formada em enfermagem, etc. É técnica, é mais do que formada. Então, há uma coisa impressionante, irmãos. O mundo é uma raça de víboras. Mas quando nós viemos a Cristo, diga para o teu irmão, se é que viemos a Cristo. Muita gente pensa que veio a Cristo. Eu posso ir para ali, me sinto melhor assim, olhando na cara de vocês mais perto, hein? Que é a menina? Onde tu vai? Pegar a cadeira, água. Senhor, nós estamos aqui reunidos para quê? Conversa fiada não, verdade? Hein? Ou para conversarmos coisas que o Senhor Jesus quer que nós venhamos a saber, concorda? Sim ou não? Sim. Eu me lembro quando menino, desde 4 anos de idade, sentava o papai, eu e a mamãe. Sempre eu no meio. Por quê? Porque sentasse na beira, vinha outro menino sentar do lado. E a mãe dizia, igreja é para prestar atenção no culto. E note bem, os cultos da Igreja Batista na cidade do Rio Grande, Batista Independente, no Canalete, era de 1h05. Quando ia 1h30, era muito. E tinha gente que estava cansado. Cansado por quê? Por favor, irmãos, pastor João não é contra... O que eu disse? Que você veja os seus programas de televisão. Eu gosto de televisão. Eu tenho a minha, a dona Maria tem a dela. Mas jamais a televisão é dona do meu coração, jamais a televisão é dona da minha mente e da minha vontade. Ela é para me servir com informação quando eu quero. Amém? Glória a Deus.
Louvado seja o nome que é sobre todo nome, esse é o nome de Jesus. Muita gente diz, o crente não pode ter um rádio. Por quê? Você deve ter um rádio, mas você é dono do rádio. O rádio te obedece e não você obedece a ele. Amém? O crente, esteve me perguntaram num certo estado brasileiro, pastor, você é um homem de Deus. Pelo menos eu procuro ser. Por quê? É por isso, aquilo outro e tal. Eu disse, muito bem. Tá, vocês estão fazendo essa volta porque vocês querem fazer alguma pergunta. E era claro, né? Pastor, o crente pode... dá licença, o crente pode... um momento. Já estou contando aqui nos meus dedos, já vão 10. O crente pode. Paulo diz assim, tudo posso... Olha para o teu irmão assim, tudo é tudo, e assunto concluído. Tudo posso, naquele que me fortalece. Agora, depende quem é que está nos fortalecendo. Ele ou ele? Ele. Ele eu não quero nem que chegue perto. Mas muito cuidado com este que tem aparência de ser, mas não é. Mas o que é isso, pastor? Paulo nos sugere ou nos aconselha que devemos verificar de onde vem o espírito que está, às vezes, profetizando. O que é? A jovem aqui quer contar uma coisa que aconteceu quando nós estávamos orando. Vou perguntar, vocês permitem que essa jovem... Então, a senhorinha pode ficar aqui em pé. Vamos ouvir. É assim, ó. Quando a gente estava orando, eu senti a minha mão pegando fogo. Daí... Qual é a mão? As duas. As duas? Aleluia! Depois. E daí eu perguntei para quem estava segurando a minha mão, as duas pessoas do meu lado, se estava de verdade. Daí elas disseram que sim. Daí uma das pessoas, ela estava dizendo, tua mão tá pegando fogo mesmo, é a obra do Senhor. Amém, amém, viu? Então vai cumprimentar toda a turma aí. Eu desejo que você receba o calor de Jesus que está na minha mão. Pode ser. A irmã disse que essa menina é bem provável receber dom de maravilha. Dom de maravilha, você não sabe o que vai dizer. Então não sabe, toca. Glória a Deus. Acontece. E você fica... O crente pode rir? Pode. Vocês vão rir. Vocês já pensaram, você chegar assim num local que alguém morreu? Até aí nada. Minha mãe dizia assim, até aí morreu Inês. Não sei se na época, quando vocês eram mais jovens, diziam isso. Imagina só, alguém chegou num local que estava um pastor que havia morrido. O que você vai dizer? Grande coisa, tanta gente morre. O pastor também tem que morrer. Só que esse pastor morreu afogado. Esse pastor tinha barba e bigodes grandes. E ao morrer espumou. E os bigodes e a barba era aquela espuma que só de olhar o estômago vinha para a boca. Eu sempre gostei muito daquele pastor. Hoje ele está com Jesus. Mas jamais eu ia pensar
o problema que eu ia ter que enfrentar. Estava um retiro espiritual. Numa chácara, quem vai lá para Gravataí? Indo para Gravataí, lado direito da estrada, parada 30 e não sei o quê. Bom, nós descíamos, íamos para uma chácara de um irmão que era um dos diretores daquela rádio, a primeira rádio evangélica que houve aqui em Porto Alegre. É o pai do Isaías. O Isaías era o filho. Ele era menino nessa época. Então, irmãos, eu jamais pensei de um dia ficar com o estômago embrulhado. Você chama o estômago embrulhado? Nós nos reunimos, quem íamos para Gravataí, na parada 40, entrávamos à direita, umas 2 ou 3 quadras, era assim um corredor, tinha um portão de uma fazenda, ou mini fazenda, de algum crente que emprestava, era o início da renovação, para nós irmos lá passar o dia cantando, geralmente num feriado, cantava e ouvíamos experiências e o negócio cresceu tanto que chegou, viram assim, crentes do Uruguai e da Argentina e Bolívia, porque a fofoca chegou lá, e naquela época não tinha, nós não usamos televisão nem rádio, como? Não sei, mas a fofoca santa chegou e vieram caravanas, e nós estávamos reunidos em Gravataí, e aí ia ter um batismo. Note bem, batista ali era só eu, os outros eram anglicanos, metodistas, presbiterianos, que não batizam por imersão. É alguma gota d'água na cabeça, pouco me interessa se é um copo, meio copo, uma colherinha de chá. Interessa que eles dizem que isso é batismo, o que vale é a fé. Amém? Eu nunca preguei princípios batistas. Eu prego os princípios da palavra de Deus. E aquela jovem senhora ali me conhece há muitos anos. Nunca viu eu puxando brasa para a igreja batista. Verdade? Eu sempre prego a palavra, né? Prego a palavra. Ela era menininha, não saía lá de casa porque era grande amiga da minha filha. As duas estudavam o mesmo tipo de matéria e volta e meia ela passava lá por casa, né? Era a única menina na época que a minha filha admitia ser amiga dela. E um dia eu perguntei por quê? Pelo exemplo digno e honrado que ela tem. Uma salva de palmas para aquela senhora hoje. O rapaz, você está do lado aí? Abraça ela, porque isso era um exemplo, viu? Um exemplo. E ela, qual é a mais velha, tu ou a Rosane? A Rosane. E era Deus no céu e ela para a Rosane. Agora vou te pedir uma coisa, a Rosane continua crente, mas ela está mais ou menos em banho-maria. Ora por ela. Dona Maria vai me puxar as orelhas, mas não tem importância. Eu gostaria de ver minha filha na linha de frente, como vocês eram linha de frente. Verdade ou mentira? Verdade. Mais alto. Verdade. Diga verdade verdadeira. Quando a igreja metodista, olha que a igreja metodista não é mais fria por falta de espaço, eu não estou falando mal, eles são tão frios igual os batistas tradicionais, mas um dia o poder de Deus tocou na mente e no coração do bispo norte-americano,
que era o bispo dos metodistas na região sexta, ou uma coisa assim, ou terceira região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e autorizou de os metodistas procurar orar com pastores de outras igrejas. Digo para o irmão, o doutor Diabo não gosta disso. Ele quer amole-se, ele que vá para o quinto dos infernos. Mas começamos então meio atravessados assim, a ver irmãos de outra igreja vir orar conosco. Diga, bobos, temos que ficar contente, alegre, satisfeito quando pessoas se reúnem para orar. Amém? E notei que a Assembleia de Deus não queria nada com a gente, não é? Talvez eles são muito poderosos, muito, não sei, não estou aqui para criticar. Mas aquelas igrejas tradicionais começaram a ir 2, 3, 5, 10, daquela outra. E alguém, não sei quem, alugou uma chácara, quem vai para Gravataí. Do lado direito, quem está indo para Gravataí, não sei se era parada 60, uma coisa assim. Se descia do ônibus e caminhava umas 2 quadras e havia uma porteira à esquerda. Abrimos a porteira, caminhava e depois tinha outra porteira, que era uma chácara que deixava passar por aquela chácara para ter aquela outra chácara e todo tipo de impedimento para chegar lá. Mas quem ia lá, Deus valorizava. Olha aí o que eles estão fazendo. E começou a se reunir. E passamos a ter o apelido, o grupo da salada de fruta. Por quê? Na salada de fruta tem laranja, tem banana, abacaxi difícil de descascar, e maçã, uva, pera, e etc, etc, e etc, e etc. E a salada de fruta fica gostosa quando é colocado açúcar. Não demais, mas aquela quantia suficiente. Eu aprendi na salada de fruta evangélica, o açúcar chama-se Doutor Espírito Santo. Amém? E nós nos reunimos. Tinha um primo metodista, ele não era meu primo diretamente, a esposa dele, minha prima, irmã, era casado, portanto, era minha prima. Eu e ele, tão crentes que ele vinha vindo, e eu ia indo, e ele também, olhando para o outro lado. Porque ele não ia com a cara do batista e eu também não ia com a cara do metodista. Até que um dia veio o sopro do Espírito Santo. O saudoso sopro do Espírito Santo. Naquela época eu era diretor de evangelismo da Igreja Batista Brasileira. Aquela senhora ali era uma menininha. Pode levantar para todo mundo ver. É você, menina. Verdade? E o teu pai, Darcy Fortes, era diácono. Eu gostava e continuo gostando, porque ele está mais vivo do que eu. Ele está já com Jesus, né? E um dia ele me chamou e disse: irmão João, o irmão não é batista. Ele não queria me ofender, não. Mas ele era de uma linha batista, eu estou elogiando teu pai, hein? Irredutível, nem para lá, nem para cá. Aquela linha. E o irmão está fazendo isto assim, parece que está alinhavando. Por quê, irmão? Imagina só, irmão João, na escola dominical só foi orar e bancou a Assembleia de Deus falando aquelas línguas. Quer dizer que ele não estava falando mal, dentro da linha batista, isto era insuportável. Deixa estar que eu também estava metido nisso, até que um dia o Senhor me pegou.
o Senhor me pegou. Aleluia. É a grande alegria que eu tenho quando eu estou dirigindo reuniões, principalmente às terças-feiras, no Menino Deus, na casa do Dr. Paulo. Lá está a maninha dela e às vezes ela também. E a gente fala ali em quê? No poder de Deus. Livremente, não dentro da fórmula batista. O Espírito Santo agia. O Espírito Santo não é mais velho nem mais moço, ele é o que sempre foi. Ele quer camato te pai, se permitires, eu agirei nas tuas entranhas, diz o Senhor. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a nos reunir, e se existe uma coisa que o inferno fica apavorado, o que eu disse? É quando junta-se a salada de fruta. Batista, presbiteriano, metodista, anglicano, católico carismático. Imagina só, católico carismático. Um dia, eu estava tirando direito, uma noite, né? Tirava à noite. E havia um colega assim, que sentava do meu lado, né? Ele tinha assim uma maneira de conversar interessante, mas era bom cidadão. E de repente veio uma colega também, sentou do outro lado. Sentava assim na frente, porque a turma que gosta de conversar senta lá atrás. Eu estava ali para aprender, né? Então, sentado assim, ela de um lado e ele do outro. Aí eu vi que eles se conheceram ali, não se conheciam antes. Mas ele tinha uma maneira assim de falar, ela também, né? E, tá bom. Nos recreios, o que eu disse? Quando tocava a campainha, desculpa o que eu vou dizer, eu ia só no sanitário, fazer pipi, e já voltava para dentro da sala de aula. Por quê? Por causa das conversas imundas que se conversava lá fora. Mamãe dizia assim: diz-me com quem andas. É isso mesmo, vocês conhecem muito bem isso. Pois bem, foi numa ocasião que aquela jovem sentou do meu lado e aquele jovem, um pouquinho mais velho do que eu era jovem na época, do outro lado. Eu vi que eles se conheciam. Ela, geralmente a mulher é mais esperta que o homem, ela agarrou e disse: o senhor é reverendo? Nós não usamos esse título. Quem usa esse título são os presbiterianos, anglicanos e luteranos. Como eu sou pastor. Aí não é a mesma coisa? Pode ser. Por que está perguntando? Eu sou uma freira franciscana. E ele é um padre, não sei, não me lembro agora. E nós gostamos de sentar do seu lado. Eu digo, por quê? Porque o senhor não conversa bobagem. E diz o outro, e nem conversa durante a aula. E como eu sou padre, ela é freira, as meninas aí, porque sabe que é freira, só contam anedotas. E para mim também, eu vi que o senhor não se mistura. E procuramos saber quem era o senhor. Eu não dizia, eu sou crente. Irmão, não precisa falar com a boca. Mostra com a vida. Amém. Que você é diferente. Amém? Então, tocava a campainha. Então eu aproveitava, tinha 2 aulas, campainha e depois mais 2 aulas. Então é muito, só em caso extremo, dá licença professor, quero ir no banheiro durante a aula, está perdendo, não se... Ficava aqui assim, até terminar. Aí às vezes saía assim,
porque estava com a bexiga cheia, né? Bom, estou sendo sincero. Ia no banheiro e tal. Mas sentava, lá estava aquele senhor um pouco mais velho e aquela jovem, né? Engraçado, ela tinha o cabelinho assim, cortadinho. Pum. E ele tinha aqui assim, cortadinho assim direitinho. É um grupo de sacerdotes que tem que cortar aqui assim uma rodinha, acho que é a rodinha da santidade deles. E não estou debochando, não. A conversa deles era magnífica. Nunca ele tinha dito que era padre, nem ela que era freira. Mas um dia eu descobri. Eu disse: você sabe quem eu sou? O padre disse: pouco me interessa. O que me interessa é o seu linguajar. E a freira disse: amém. Glória a Deus. E passamos a ser amigos. E eu fiz o seguinte: vocês rezam? Vocês não sabem orar? Às vezes a gente não. Então, na hora do recreio, que a turma só está falando besteira, vamos ficar aqui. Vocês fiquem rezando, mas rezem assim: Senhor Jesus, né? Deixa a coitada da Maria descansando, né? E fala no filho dela. E nos tornamos amigos, a ponto de, quando eles não iam na faculdade de Direito, que eu estava tirando, eu já colocava um papel carbono e copiava para dar uma folha para o padre e uma folha para a freira. Até que os colegas descobriram que aquele era um padre e ela era uma freira. E disseram: mas como isso? Se ela, eu não sei, eu disse assim: se ela e ele forem redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, como eu sou, vamos ter que olhar para a cara um do outro 1 bilhão de anos, primeira semana no céu. A freira chorou. E o padre fez o sinal da cruz e disse: concordo. E esse padre, ele era padre lá em Cachoeirinha. E ele disse bem alto assim: reverendo, eu posso lhe fazer um convite? É claro. Agora, domingo, tem, digamos, nós temos lá na igreja o domingo dos ramos, que leva aqueles ramos. O senhor pode ir lá fazer uma oração e dar uma bênção? Eu fui, digamos assim, censurado por pastores dos quinto dos infernos, porque também entre os pastores tem pastor que até o diabo tem medo dele para não se contaminar com ele. Irmão, não estou brincando. Tem gente que prega bonitinho porque o seminário ensinou, mas tem uma vida corrupta. Ou você é embaixador do reino celeste, ou você é o quê? Se nós somos embaixadores do reino celeste, nós podemos sentar em qualquer canto e os demônios batem em retirada. Amém. Eles é que têm que bater em retirada, porque você está em Cristo. Você tem os seus pés firmados, rocha eterna. Conhece esse hino? E depois? Rocha eterna foi na cruz. Pai na Gandani. Eu sou a rocha eterna que vos falo agora, diz o Senhor. Murapai na Gansito Cam. Tetecam. Preste atenção. Quando homens e mulheres das mais variadas denominações dos homens, penduram suas denominações, Sineham, e se misturam para orar. Quita, Pai, eu desço para falar. Glória, aleluia, louvado seja o nome
que é sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu nunca vou poder esquecer, eu estudava na PUC. A PUC é uma faculdade da Igreja Romana. Eu estava assim na aula, eu acho que no 3º ano de Direito. E aí veio, alguém pediu licença assim, professor, o reverendo está aí. Ah, tá. Ô reverendo, o nosso chefe lá na igreja tá mal. Está desenganado dos médicos. E o secretário dele, ele era um bispo, né? O secretário dele, assim, na frente de todo mundo, diz que o senhor é assim com Jesus. Já pensou? Glória a Deus. Só pode ir lá expulsar aquele espírito de enfermidade. Por quê? Eu pensei, será que ele está endemoniado, né? Não, porque os médicos não sabem o tipo de enfermidade, mas é algo que está corroendo ele. Eu devia estar no 3º ano da faculdade. Muito bem. Professor, dá licença, nós vamos. E o professor disse, olha, vão, e eu quero saber. A aula vai terminar lá às 10h30, eu quero saber o resultado. Glória a Deus. Irmãos, quando nós entramos no carro, o que o sacerdote, aquele doente, tinha era demônio. E o demônio disse pela boca do sacerdote, estou indo embora, que o homem de Deus está vindo aí. Glória a Deus. Aleluia. E isto fez de mim assim, ficar, sabe o quê? Apavorado. Eu não fiquei, opa, meu Deus, que eu não vá resvalar pisando numa casca de banana. Diga para o teu irmão, não se joga casca de banana no caminho. Vem alguém, pisa e cai. Sabia disso? Isso eu aprendi com a minha mãe. Então, meus irmãos, Satanás é perito em colocar casca de banana do quinto dos infernos para você pisar e cair de bumbum no chão. Crente não cai não. Pode resvalar, dar um salto mortal, continua caminhando. Por que salto mortal? Mortal para o diabo quis te empurrar e você continua em frente. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Eu tenho saudades da época do derramar do Espírito. Eu participei de 2 derramares do Espírito Santo. 1949, já falei tantas vezes, já sei que agora lá no hotel, Dona Maria vai dizer, você já falou tantas vezes, não estou falando mal da minha esposa, mas ela está sempre me incentivando. Tipo que ela disse, falasse, o que que... Ah, falou bem, então tá, eu vou continuar contando. Meus irmãos, o pessoal quando se reúne não contam anedotas? Não estou dizendo anedotas imorais. Mas para que perder tempo com anedotas, se existe anedotas espirituais? Para o diabo é anedota. Jesus Cristo está vindo com poder e grande glória. Glória a Deus. E aonde Jesus passa, ele é como aquele trator que amassa as pedras para fazer a estrada e passa por cima do cretino do diabo. Glória a Deus. E você é o condutor deste trator. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, foram tantas as vezes que eu fui solicitado para ir orar por freiras e padres. Tinha uma freira que estava na Santa Casa, mais morta do que viva. E um padre que me conhecia disse, freira, eu sou amigo de um pastor, ele é batista. E quando ele ora, se a gente está em volta, crê, acontece. Glória a Deus. Ela disse, chama. Aleluia. Aleluia. Eu fui na Santa Casa orar pela freira.
Não perguntei a idade, mas ela tinha mais ou menos uma fisionomia de alguém com 60 anos. Estava cheio de sacerdotes, todos apaisanos, né, para não chamar atenção. Sabe o que é paisano? Não está com fardamento. Eu disse, meus irmãos, vamos dar as mãos. Os senhores têm uma Bíblia? Sabia que eles não carregam, não? Mas eu tenho um Novo Testamento aqui, o senhor pode ler e tal. Aquele padre chorava quando terminou de ler. Eu nunca tinha lido isso. Bom, agora nós íamos orar. Nem oramos, irmão. A freira estava sentada na cama. Deu para entender? Ela estava mais morta do que viva. Quando nós estamos aqui, lê, não lê, deixa de ler. Deus operou. Operando eu, quem impedirá? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Louvado seja o nome que é sobre todo nome. Imagina só se eu fosse idiota dizer assim, não vou me misturar com freira nem com padre. Meus irmãos, eu não sou vinagre, eu sou puro vinho. Aleluia. Das uvas celestiais. Deus. E vinho celestial pode trazer vinagre, que o vinagre, com licença, sai de perto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tenho saudade daquela época. O diabo é tão sem vergonha que viu que eu e a minha equipe estávamos minando a igreja romana, que de repente deu um jeitinho e até o dia de hoje eu não sei o porquê, eu fui para Ribeirão Preto e depois quando voltei tenho procurado, apagou. Nós nos reunimos às terças-feiras à noite na igreja metodista que tem na rua São Vicente. Wesleyana? Hein? A igreja Wesley? É. E o bispo tinha emprestado a chave para o meu primo, o reverendo Moisés. Infelizmente, eu não sei se Moisés existe, mas a última vez que eu vi, havia uma reunião de pastores na igreja do sogro do meu filho, Samuel Espíndola, e eu tinha sido convidado para falar para a reunião de senhoras que tem lá. E quando cheguei assim, eu vi o meu primo, estás aqui, João? O mesmo te pergunto, estás aqui, primo? Ah, é uma reunião que vai ter o dia da Bíblia, e nós vamos... Ah, quer dizer que uma vez por ano tu te junta com os pastores aí. E tu? Eu só sei incomodar o diabo. Glória a Deus. Se Deus me mandar ir lá para o terreiro, eu vou. Você entra no terreiro, se Jesus te mandar. Comigo não aconteceu, mas aconteceu com meu pai. Papai estava orando, o senhor disse, Francisco Manuel Marques. Bem claro. Levanta, vai na rua tal, no terreiro. Porque eles me desafiaram. O que eu faço, senhor? É o meu pai, teu sogro. E o papai não pensou duas vezes. Ele era presidente do corpo de diáconos da Igreja Batista. João, me empresta a tua bicicleta? Prestei. Papai foi lá. Irmãos, eu tenho orado, Senhor, me dá metade do que meu pai tinha. Papai pisava assim, ó. Os demônios saíam espavoridos. Não pela santidade dele, mas pela quantidade de anjos, arcanjos e querubins que o acompanhavam. Diga para o teu irmão, você sabia que se você é crente, pelo menos você tem um anjo do seu lado? Amém. E geralmente anjo com espada de fogo na mão.
Se não sabe, pede para o Senhor te mostrar. Mas te prepara, hein? Quando tu ver o anjo, tu vai tremer e vai cair de joelho. Não é para fazer isso perante o anjo. Mas tal a glória que um anjo... Tem aqui alguém que gosta de receber cartas minhas, não? Ela está ali. Gosta de receber as minhas cartas? Ah, ela fez assim. Olha. Levanta e mostra. Uma pilha elétrica? Não, uma pilha de carta. De cartas. Eu escrevo, ela me escreve. Eu escrevo, ela me escreve. Eu escrevo, ela me escreve. Eu sei que eu não escrevo. Mas eu continuo escrevendo. Amém. É uma coisa, irmão. Paulo, para o inferno, era um grandíssimo idiota. Onde se viu perder tempo escrever cartas? Quando eu estive com Jesus, o Senhor disse: se vocês pensam que as cartas de Paulo são somente aquelas que estão na Bíblia, ele escreveu milhares. E a maioria ele escreveu na prisão. E eu perguntei para o Senhor quando estive lá, mas e como é que essas cartas saíam na época do Império Romano? Porque em cada prisão eu tinha os meus, diz o Senhor. Amém? Amém. Em qualquer lugar o Senhor tem os seus. Em qualquer local o Senhor tem os seus. Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta? Pode, se eu souber eu vou te responder, senão eu vou estudar. Sou muito curiosa. Lá em Patmos, era uma ilha. Aonde? Patmos. Tá, a ilha de Pátimo. Tá. Quem estava preso lá? Estava preso João, querido João, que eles tentaram matar ele mergulhado lá no óleo fervente. Óleo fervente. Vocês sabiam? Um tacho de óleo fervendo jogaram o João. Só faltou ele pegar uma escova e se escovar porque não queimou ele. Tá, continua. Ele morreu, daí, mas o que eu vou fazer com esse homem? Não morre? Colocaram na ilha. Então lá na ilha, Deus, porque lá que ele escreveu, recebeu o Apocalipse. Apocalipse. Todo o Apocalipse recebeu. Porque ele recebeu um banho de óleo fervindo. E óleo ferve a alta temperatura. Amém? Amém. Assim como eu fui com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fui também com João, diz o Senhor. Oh glória, aleluia. Muito mais, eu estou aqui no meio de vocês. Amém. Estou vendo o que há na tua mente e no teu coração. Não estou te repreendendo, mas muda o teu pensar agora, diz o Senhor. Amém. Não sei para quem é, nem quero saber. Amém? Posso fazer a pergunta? Pode, menina. Essa me bombardeia com carta e eu respondo todas as cartas dela. Está chorando. O que foi que houve? Estava tapando a cara. As cartas saíram, ele estava preso lá com os romanos. Peraí. Chegar mais perto aqui. Preso ali. O quê? Como é que Deus fez? O senhor perguntou como é que as cartas saíam lá de Patmos para todas as igrejas, as 7 igrejas e tudo, até... Como é que saía? Ai, o senhor não perguntou? Eu sei. Ah, eu sabia. Em todas as guardas romanas, sempre tinha 1, 2 ou 3 crentes. Alguns não eram totalmente crentes, mas a mamãe e o papai era. Naquela época existiam os crentes secretos. Hoje em dia a gente não pode ter. Se o arroxo vier, vai ter que ter. Vem cá, irmão. Vem cá. Naquela época eu não combinei com ele. Ele vem vindo aqui numa avenida. Lá, digamos, no ano 127. Vem de lá para cá. Eu estou indo. Como é que eu sabia que ele era crente? E ele sabia que eu era crente. De longe, porque naquela época
A rua não era calçada. Ele pressentia, ele é de Jesus, e eu também. Eu diminuía o passo, e ele também. Geralmente os homens andavam com uma vara ou bastão. Disfarçadamente ele fazia assim, na areia. Ficava quieto. Eu vinha e fazia o contrário. É a cruz. Não é uma cruz? Esse, sim. Um L assim e um L. A cruz. Passavam o pé, sentavam e começava a conversa fiada, angelical. Deu para entender? É a cruz. Pode sentar, irmão. Por isso a igreja não pode ser amassada. Viu, irmãos? Por isso a igreja não pode ser amassada. Cada vez que a igreja era perseguida num sentido, o povo orava e Deus abria uma porta lateral, o Senhor abria a porta do outro lado. Quando fechavam, o Senhor abria o telhado. Ninguém pode deter o avanço da minha palavra, diz o Senhor. Eu usei homens e mulheres, sinikam, tutaikamaham. Puxa, essa forte. Eu usei uma prostituta para levar um recado. Tonemaham. E ela entregou o recado. Tudo é Pai. E Paulo disse, vais continuar nessa vida? Eu vivo disso. Não, você vai viver da graça. A Bíblia não fala, o Senhor está dizendo, nem tudo está escrito. Amém? Deus usa quem Ele quer. Lá no Velho Testamento Ele não usou uma mula. Para quê? Para dar coice? O que a mula fez? Falou. A mula de Balaão profetizou. Diga para o teu irmão. Nós temos que orar muito mais. Se os pastores, evangelistas, homens e mulheres se calarem, as pedras vão clamar. Oh, glória! E é agora, muito breve, que isso vai acontecer pelos 4 cantos do planeta Terra. Porque, eu estava pregando numa igreja, eu disse, Deus tem pressa. Um pastor levantou-se numa igreja, pastor, está errada a sua tua expressão, dizer que Deus tem pressa. Deus é paciente, não tem pressa. Estava sentado um crioulo lá atrás. Sabe o que é um crioulo? É verdade que nas igrejas evangélicas a gente tem oportunidade de levantar a mão e pedir a palavra? Sim. E aí, não, o negro perguntou, né? Eu cá comigo, o que esse negro quer, né? Olha, eu sou chefe de Umbanda. E ontem desceu lá na Umbanda um espírito diferente. Ele disse, eu sou Jesus, e o que vocês praticam aqui é pecado. Vai lá na igreja tal que o meu ungido vai estar lá. E nós estamos aqui, e vocês querem atacar. O Cristo de vocês me diz que ele é ungido. Agora, será que era o demônio que me disse, ou vocês é que estão com o demônio? Trocaram o assunto. Então, aquele corinho. Deus cuidará de ti. Oh, glória! Larararwam, parararwam, pam, pam, parararará, lararariram, lara. Eu não sei guardar a letra,
Mas quem lembra? Deus cuidará. De ti cuidará de ti, aleluia. Le papai negando, ri pai negancite cam. Eu cuido muito mais do que tu podes pensar. Mutabahai, quando estás deitado, dormindo, Tutabaham, eu estou velando por ti. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome que é sobre todo nome. Este é o nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Porque Cristo de Nazaré, que Nazaré nunca fabricou coisa que prestasse. Quando fabricou Jesus. Aleluia. Amém? Ele não era nascido em Nazaré, mas ele se criou em Nazaré. Por quê? Nazaré, toda a turma de Nazaré era, dedo assim, o que é? Negativo. E Deus ficou com pena da cidade de Nazaré. Seu filho nasceu na cidade do pão. Belém é cidade do pão. E foi criado em Nazaré, a cidade mais imunda de Israel. É no meio daquela imundície, não misturado com a imundície, que o menino Jesus se criou. Diga para o teu irmão, você pode ser criado aqui, ali e acolá, mas você não bebe da água que eles bebem. Amém. Você não come as imundícies que eles vomitam. É você e o Pai e você. E Jesus era de carne e osso, músculo e ainda continua sendo. Eu já visitei Jesus 7 vezes. Quer acreditar? Acredita. Senão não precisa acreditar. É impressionante quando ele aperta a mão. Você sente que tem osso aqui, hein? Tem. É o corpo dele mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão, esse velho não tem valor nenhum. Não tenho. Mas o meu Senhor me valoriza. É verdade, Senhor. Porque Ele sabe o meu entrar, o meu sair. Hoje não trabalho mais como advogado. Mas um dia o meu sócio, doutor, ele era o rico e eu era o pobre, né? Ele era um funcionário federal, ganhava muito bem. Ele é que alugava a sala, imagina só, na principal rua de Porto Alegre, né? Andrades, né? Num dos edifícios importantes. Eu me formei advogado. Aí é que começa a trabalheira, você sabe disso. Depois, você é advogado, né? E a minha digníssima e bem-amada esposa dizia, e agora, João? Você está formado, estou direitinho. Agora é que eu vou me formar. Porque o que a gente aprende na escola, muita conversa fiada. Verdade ou mentira? Você é advogado, tem que falar isso baixo, né? Aí é que você vai aprender. Amém? E uma noite eu cheguei em casa, ainda não estava trabalhando, não tinha dinheiro para alugar uma sala. Tem que ter uma sala. Né? Não sei se a dona Maria lembra-se. Eu botei a chave assim na porta, abri. Estava um senhor, olha a dignidade desse católico apostólico romano. Ele foi, sabendo que era bem provável que eu não estivesse em casa, ele levou a senhora dele, Dr. Hélio Vitor Koschenborg. O irmão dele, luterano, ele católico até debaixo d'água. Né? E
era meu colega assim, ele disse, ô João Batista, eu posso sentar ao teu lado? Pode. Você é evangélico? Não, mas eu creio no evangelho, eu sou católico. Ah, muito bem, eu também sou católico. Como? O que significa a palavra católico? Universal. Nós somos da Igreja Universal, não do Bispo Macedo, mas pode ser também se a gente orar por ele. Dá para entender? Nós somos da Igreja Universal, do universo. Porque Deus é o eixo do universo. E Jesus está à direita do Pai, então Jesus nesse momento está me vendo, está nos ouvindo, eu só ouvindo. É só eu que estou falando? Não, mas ele está ouvindo o teu pensar. Quando nós pensamos, isso aqui, irmãos, toca na mente. Sabe o que é isso aqui que a ciência diz? A nossa mente é central, como tem qualquer emissora de rádio. Concorda? Sai coisa daqui. E direto ao trono do Pai. De hoje em diante, irmãos, quando você dobrar os joelhos para orar, diz assim, aquele velho disse que quando a gente... É, o velho eu. Quando a gente coloca o joelho no chão, faz aquilo, você já escutou? Quando você liga o televisor assim? Tic. Ou o rádio? Tic. Quando você coloca o joelho no chão, faz tic. Aleluia. Lá em cima, e o Senhor disse, fala, meu ungido. Aleluia. Fala, minha ungida. Eu estou para te ouvir. Eu estou para te atender. Aleluia. Quando você dobra os dois joelhos no chão, aleluia, a antena da nossa emissora direto ao trono do Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, irmãos, quando pegaram Daniel, saca esse idiota. Há quantos dias que os leões não comem? É meia dúzia de dias. Então joga ele lá para os leões. Foi Daniel que jogaram na cova dos leões. Um dia eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, por que os leões famintos não devoraram Daniel? E o Senhor disse, eu vou te mostrar o que aconteceu, fica de joelho. Eu fiquei. Nisso, na minha mente, assim, eu vi aquela enorme cova, cheia de leões e leoas famintos, e os inimigos de Cristo, de Deus, pegam o nosso irmão, puf. E o que aconteceu? Vocês vão rir. Um anjo desceu e disse assim para os leões, comer crente é indigesto. Eles lamberam os bigodes e olharam para Daniel e não comeram ele. Diga, os animais ouvem Deus falando. Ah, eles não estavam com fome, não estavam? Qual foi a ordem de Sua Majestade? Tira Daniel e joga os que acusaram. Eles nem bem tinham caído, um dos leões, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Deus cuidará de nós. Tem que tirar da cabeça essa mania que o Deus do Velho Testamento era um velhinho que está aposentado. Ele continua sendo aquele que falou com Moisés no Monte Sinai, do meio daquela chama. Aquela chama que ardia naquele arbusto e não queimava o arbusto. É aquela chama que tem que arder na nossa mente, no nosso coração. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? E Moisés, que tinha estudado toda a ciência do Egito, mas agora
estava promovido a quê? A cuidar o rebanho de quem? Do sogro. Moisés era formado em todo tipo de ciência da época e era bem evoluída a ciência. Não tinha energia nuclear, mas o restante tinha. Ele veio, puxa vida, um arbusto com fogo, com esse calor do deserto. O capim já é raro. E agora vai queimar tudo. Mas Moisés não era doido nem idiota. Diga para o teu irmão. Moisés não era doido nem idiota, como nós não somos doidos nem idiota. Ele foi ver que fenômeno era aquele. O fogo queimava, 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 queimava sem queimar. Ele aproximou-se, porque você sabe que Moisés foi criado no Egito dentro de todo tipo de ciência. Os egípcios foram muito evoluídos para a época. E Moisés aproxima-se. E o fogo falou: Moisés. Eu no lugar eu ia ficar todo arrepiado. Tira as tuas sandálias, porque a terra que pisas é santa. Tem o teu irmão, aqui é santo. Nós tomamos conta disso aqui é santo. Onde você coloca o seu pé é santo. Se não é, vai ser de hoje em diante. Tira a sandália. E Moisés, com toda a cultura, tirou a sandália. E disse: My Lord. My Lord era no filme, né? Não foi, não falou inglês não. Meu senhor, Lorde é senhoria em alto escalão, né? Não teve medo. Moisés, aleluia, tira o meu povo do Egito. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho exército. Eu fui expulso de lá, escapei ali. Moisés, o que tens na mão? Uma vara, senhor. Para que servia a vara? Ele cuidava do rebanho do sogro. O grande Moisés, príncipe no Egito, agora cuidava do rebanho do sogro. Aleluia. Desceu de lá sua majestade para ser pastor de rebanho que não era dele, era do sogro. Mas ainda ganhou de presente a mulher, a filha do sogro. Zípora. Aleluia. Fala, Senhor. Aleluia. Moisés, vai no Egito e tira o meu povo lá. Pensa, irmãos, naquele momento Moisés deve ter ficado maluco, ou Deus está maluco. Eu tenho uma vara, mas eu não... Com essa vara, aleluia. Meu irmão, você tem a Bíblia na mão. Aí está a vara de poder, aleluia. Com essa vara, você vai amarrotar a cabeça do diabo. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso querido irmão Moisés, contra fatos evidentes não se pode discutir. Lá vai ele para o Egito. E ele tinha fugido do Egito. Não era? Como é que ele ia voltar para o Egito? Porque o grande eu sou ordenou. Aperta a mão do teu irmão sem amassar a mão e diga: o grande eu sou é o nosso Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui.
Esses dias eu estava orando em casa, Senhor, eu estou cansado de dizer que Tu está porque eu Te vejo. E os outros não estão vendo. Faz um redemoinho no nosso meio para que todos possam sentir a Tua presença. Aleluia. Eu estava falando em São Paulo, numa igreja metodista. Eu disse, o Senhor está aqui. E o pastor, os metodistas, eles são muito... Eu posso sentar? Não vai mudar nada, né? O que foi, irmão? Ah, tá bom. Olha aqui que... Abençoa ele, Senhor. Amém. Eu estava esperando alguém dizer isso, porque assim, quando nós estávamos cantando, eu fazia tempo que eu não tinha visão e eu chorei muito. Eu tive uma visão. Aleluia. Pode dizer, menina. Vinha de lá, eu acho que era Jesus. Eu sei que está toda arrepiada. Eu também vi. Vamos lá, conta pro pessoal. Ele estava todo de branco, tinha uma cauda. E continua aqui. Ele tinha um cabelo assim, mais ou menos até aqui. Tinha. Ele tem porque eu vi. Ah, tem, ele está aqui. Uma coroa enorme. Assim, aquelas coroas de ouro, de pedra. Pedras preciosas brilhavam mais que o sol e continua brilhando. Assim, ó. E como que ele caminhava? Ele veio aqui assim, daqui. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, assim, mas majestoso, e caminhava assim. Caminhava, dali. Dali um pouco a minha mão começou a esquentar de um lado e eu disse para a irmã, onde é que está a irmã? Da Argentina. Tem aí uma irmã da Argentina aí? Nossa, aí na hora começou a queimar, e dali um pouco aquela menina começou a queimar, e ele ali, e eu, Senhor, eu vou esperar alguém dizer. Eu quero que alguém diga, porque eu estou achando que é coisa da minha cabeça. Cabeça maravilhosa. Mas assim, a coroa, a roupa, aquele linho fino que está lá em Apocalipse, a roupa, o detalhe da roupa, um branco assim que parecia luz, mas ele vinha na direção de lá, se cruzou tudo e ele estava feliz e estava alegre. Eu estava esperando, porque eu disse, não, é eu que estou imaginando, porque faz tempo que eu não estou tendo visão. E eu vi ele. Eu também vi. Tu viu? Também. Era mais ou menos parecido assim. Com uma coroa assim enorme. E tinha aquelas pontinhas assim. E parecia que nas pontas tinha pérola cheia de... Mas assim, ó, majestoso. Só que ele continua aqui, ele não saiu. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha, eu estava falando isso em São Paulo. Eu disse, o Senhor está aqui. E diz um pastor, ó pastor, senhor me desculpe, eu não creio nesse negócio. Senhor, faz ele rodopiar. Pastor lá de trás veio assim, prrr, já viu um peão? Prrr, eu estou aqui encostado e ele veio, vai fechar. Mas pastor assim, socorro, pastor João, eu não consigo parar. Você já viu um peão? Prrr, tu vai parar quando tu disser glória a Deus 7 vezes. Se ele deu glória a Deus 7 vezes, não, continuou dando, hein? E parou. Irmãos, o nosso Deus não é Deus de confusão. Eis que eu estarei, ele prometeu, no meio daqueles que me buscam. Você poderia estar fazendo qualquer coisa, estar no cinema, ou visitando alguma pessoa amiga, ou estar num restaurante comendo alguma comida gostosa, ou num bar bebendo, não bebida alcoólica, mas tomando um refrigerante, mas você está aqui tomando refrigerante do Espírito. Ele está aqui. Ele está aqui. Às vezes as pessoas dizem, pastor João, você diz que ele está aqui, mas a igreja tem tão pouquinhos, irmãos, era só 120 que estavam reunidos, e o Espírito do Senhor caiu sobre eles, e fez essa revolução mundial da pregação do Evangelho, numa época que não tinha, nem rádio, nem televisão, e a Bíblia era escrita à mão. Hoje nós temos tudo.
E parece que a igreja ultimamente está marchando. O Senhor está dizendo, está marchando para trás, mas eu estou ordenando marchar para frente. Aleluia. Nós não vamos para a retaguarda, vamos para frente e para o alto. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, diz o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Olha, meus irmãos, esses dias me escreveram uma carta assim, lá de Portugal. É uma moça que me chama de pai. Ô pai, nós estávamos orando aqui em Coimbra. Coimbra é uma cidade universitária, uma das mais antigas faculdades do mundo, foi em Coimbra. Verdade, irmão? E ela disse, estávamos aqui em Coimbra, um retiro espiritual, estávamos orando. E o Senhor disse assim, orem pelo meu ungido que está no Brasil. Oh, tem muitos aqui, não? E ela, eu digo para ela, eu escrevi assim, puxa saco, tinhas que pensar em mim, não? E ela pensou, deve ser o pai, como ela chama. Ela pensou. E alguém levantou-se, é ele mesmo. Aleluia! Ele é meu. Glória a Deus. E o Senhor está mandando dizer para vocês, e vocês também são dele. Amém. E tudo aquilo que você desejar na mente e no coração, pede agora, você vai receber. Amém. Como prova evidente de que ele está, e ele responde a oração, ele responde a petição, ele responde os pensamentos positivos. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Amém? Só ela vai dar glória a Deus, aleluia. Aleluia. O nosso Deus, Ele não é o homem que mente. Ele prometeu onde 2 ou 3. A minha querida irmãzinha, a melhor amiga da minha filha, Francine, pode levantar, Francine. Dá uma olhadinha, será que tem 3 pessoas aqui ou tem mais? Tem mais, obrigado. Se Deus disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, quantos estão aqui? Tem certeza que estão reunidos em nome do Senhor, mas estão mesmo? Aleluia. De Baiham. Uma coisa eu quero vos dizer, Totecam, se estás crendo que realmente estás aqui, Tuta Paikan, te apodera daquilo que eu estou dando gratuitamente, diz o Senhor. Louvado seja o nome que é sobre todo nome, este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Irmãos, 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 quando começou o movimento de renovação espiritual aqui no Brasil, na América do Sul, foi em Porto Alegre. Isso ninguém fala. Foi em Porto Alegre. Daquele grupo de pastores, eu não era pastor, nunca quis ser. E se o Senhor chegasse para mim agora, tens um pedido? Tenho. O quê? Tire o título de pastor. Eu quero voltar a ser o irmão João. O irmão João. Aí vem o doutor. Doutor é lixo. Não é lixo? Ele é um doutor. Quando nós colocamos o nosso DR, estraga tudo. Mas quando ele coloca o dedo no nosso DR, funciona. Glória a Deus. Amém? Amém. Uma vez um juiz, no fórum aqui de Porto Alegre, ele disse, ô reverendo, diz que o senhor é muito fanático. Lógico, você não vai fazer cara de tamanco para um juiz, não? Principalmente eu ia ter uma defesa ali com ele. Eu gostei da pergunta, mas só pode ser mais claro, tinha muita gente, né?
É que você, assim, nas horas vagas, você se reúne para rezar. Não. Ah, não. Eu me reúno para orar. Ah, tá bom, tá. E por quê? Irmãos, você sabe, advogado, parar uma audiência, quando Deus manda parar, para, viu? Porque eu errei de porta. Não, Deus fez que eu bati e entrei, era numa daquelas portas que eu ia estar exercendo o meu direito como advogado. Perdão, senhor. E o juiz disse, não, doutor, venha cá. Está um problema aqui, doutor. Já pensou o juiz dizer? Esse homem é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. As minhas pernas faziam assim. O que o senhor deseja de mim, excelência? Faz uma oração por nós. Nós estamos quase brigando aqui, eu vou ter que chamar a polícia. Porque eram duas famílias graúdas, né? Eu disse, com a sua permissão, me ajoelhei. Dentro do Fórum de Porto Alegre. Senhor, manda fogo do céu. Amém. Manda fogo. E queima esses demônios nessa sala que querem atrapalhar a jurisprudência. Em nome de Jesus. Irmãos, era um dia quente. Um redemoinho assim. Pastor, tem um redemoinho aqui, Deus me deu essa visão. Eu ia falar, eu não falei, mas Deus falou através de ti agora. Mas aqui agora tem um redemoinho do poder de Deus. Glória. É para todo mundo receber. Siga o rito desse redemoinho. Esse é um códice do poder de Deus. Amém. Branco e prateado. E quem está assistindo pela internet vai receber também agora. Amém. Ó, você que está assistindo pela internet também vai receber a visita desse redemoinho, onde ele passa, levanta a poeira para levar para longe e deixa o campo ou a casa livre para receber a magnitude do Espírito de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão cansados? Não. São 6:30. Tem culto à noite? Não. Nós pensamos, pastor, de repente a gente continua e dá uma paradinha para fazer um lanche aqui e dá uma esticadinha e depois não volta depois. Não volta depois. Atrás desse não volta depois. Tirou a palavra da boca. Tatá. Tarari. Tapapá. A igreja subindo, aleluia! Torabai negam. Muito breve vai acontecer isso, diz o Senhor. Estou todo arrepiado. Aleluia! Ó, vai ter uma pausa para comer não sei o que, mas não é para conversar outra coisa, tá? Já aproveita para fazer pipi, etc, né? E comer o que tiver para comer, e vamos ter o segundo capítulo. Amém? Note bem, quando você levanta... menina, senta. Por uma coisa que o vovô vai dizer. Quando você levantar, eu vou também sentar. Quando você levantar, você vai sentir que está nos seus ombros o poder de Deus para a jornada até o final desse ano. Aleluia. Por onde você passar, você diz, mas eu não sei falar. A Bíblia diz, abre a tua boca que eu encherei. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia? Então, antes de levantar, faz aquela oração íntima, lá dentro. Até eu gostaria que você... Senhor, é verdade que tu estás aqui? Se tem desconfiança, né? Mostra-me aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um aleluia mesmo? Vou dizer para vocês, eu estava dizendo aleluia e estava pensando, Jesus, dá para eles a oportunidade que tu já me deste. Meu filho morreu, orei, horas a fio, durante umas 4 horas. Eu disse, Senhor, não largo o cadáver do meu filho. Então vou morrer aqui. Dona Mariazinha, mãe querida, mimosa, é aquela menina ali. Ela gosta muito da menina, mas o menino, né? Eu gosto do menino, mas a menina, eu sou apaixonado pela minha filha. E sempre me deu muita alegria. O menino também dá, mas o menino é da mãe, e ela a mim. Irmãos, o nosso Deus, Ele não adivinha. Adivinhação é para o diabo. Mas Ele sabe o que tu vai precisar no dia de amanhã. E se hoje ouvires a voz dEle, fala a Deus. E ouvires com atenção, até o fim do ano você vai sentir vitória, vitória e vitória. E quando começar a sentir vitória, vitória, pega o maior número possível de telefones aí da turma que tem. Você vai telefonar, irmão, irmã, já sei, tu recebeu a vitória aí, eu estou recebendo aqui. Eu estou dizendo o que o Senhor mandou dizer. Amém? Aleluia. Como é aquele corinho? Ta 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 tararari ta tam tararari tararari tarva tarararirarvam ta tararirarvam. Quem quer cantar nesse momento aqui? Quem sabe a letra? A irmã sabe? Então, nossa querida irmã, por obséquio. Não sei cantar, tá, irmão? Não sabe. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Não é a mim, é a nós que Ele vai dar. A nós. Amém. Aleluia. Obrigado. O rei está voltando. Vamos lá. O rei está voltando. Vamos lá. Como que é? O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei
Tem alguma coisa para comer, me disseram? Ah, tem. Foi por fé que eu falei ou já tinha escutado? Uma palavra, nossa irmã. Amém, queridos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para ir ao banheiro, tomar água. Nós retornamos depois e vamos encerrar depois. Isso. Senhor, purifique, santifique aqueles alimentos lá, multiplique, que esteja no paladar de todos, seja um manjar. Mas o melhor banquete é aquele que o Senhor está nos servindo. Amém? Amém. Glória a Deus.